Povo meu, foram decididas as quartas de final da Copa do Brasil. Antes de mais nada, curte, compartilha, se inscreva, veja os vídeos anteriores, tá, galera? Dá uma moral pro precinho aí, veja os vídeos anteriores aí sobre o Galo, classificação do Brasileiro, muito sobre o Vasco, né? Polêmica com o Gilmar Ferreira, questão de pôr ou não a base. Tá tudo aí no canal, tá? Vou falar muito mais de Vasco hoje. Aí eu vou fazer um prognóstico aí dessas quartas de Copa do Brasil, ok? Foram decididas. Datas bases 27 de agosto e 11 de setembro. É onde os 8 grandes clubes dessa Copa do Brasil vão se enfrentar aí em jogos de ida e volta. Curta e compartilha. Vou dar também meu pitaco também. ESPN deu muito pitaco, desvalorizando o clube de coração aqui do amigo aqui. O clube de coração do amigo aqui vai pegar um rival bacana no clássico da amizade que muitas das vezes nos ajuda, ok? Então vamos falar do primeiro lado da chave, depois a gente fala do segundo lado do chaveamento, ok? Atlético Mineiro e Cruzeiro, um dos clássicos também dessa Copa do Brasil, né? Temos dois clássicos. Enfrenta na Arena MRV no primeiro jogo, se enfrentam no primeiro jogo na Arena MRV e no segundo no Mineirão. Então, Atlético Mineiro e Cruzeiro, primeiro jogo na Casa do Galo, Arena MRV, segundo jogo no Mineirão, a casa da Raposa Cabulosa, de Gabigol, Caio Jorge e companhia. Quem passar dessa partida, desse clássico mineiro, encara Atlético Paranaense ou Corinthians. O Atlético Paranaense, do Pacto, que foi rebaixado, joga na Arena da Baixada a primeira partida. O Corinthians, na Neoquímica Arena, a segunda partida, precisando de dinheiro, porque até o Nove Dedos maluco tá reclamando do Corinthians, mas ele que botou o Corinthians em crise também, lá com o Odebrecht, lá na construção do estádio. Mas vamos deixar isso para outra ocasião, ok? Então, Atlético Mineiro e Cruzeiro se enfrentam, Arena MRV, primeiro jogo, Arena Mineirão, né? Estádio Mineirão, segundo jogo. E quem passar enfrenta Atlético Paranaense, e Corinthians, primeiro jogo na casa do Furacão, na Arena da Baixada. Segunda partida na casa do Corinthians, na Arena Neoquímica. Vou para o outro lado da chave, onde é mais carioca, digamos assim. O Vasco e o Botafogo se enfrentam, né? Também nas quartas de finais, é um outro clássico, assim como Atlético e Cruzeiro. Primeira partida em São Januário, né? A partida da data base de 27 de agosto. Segunda partida é no Newton Santos, ok? Então o Vasco joga primeiro em casa, o Botafogo decide a vida em casa, ok? Quem passar pega Bahia ou Fluminense. Primeira partida na Arena Fonte Nova, Fluminense decidindo no Maracanã, ok? Então estão aí passadas as quartas de finais da Copa Betano do Brasil e agora eu vou fazer aqui uma. Cadê minha caneta? Eu peguei minha caneta aqui. Vou fazer uma brincadeira aqui, tá? Cruzeiro passa do Galo. Corinthians passa do Furacão. Vasco do Botafogo. Fluminense passa do Bahia. Vasco passa do Fluminense. Cruzeiro passa do Corinthians. Vasco campeão. Por que eu vou falar que o Cruzeiro passa do Corinthians e eu não vou dizer assim, pô, Corinthians, maior rival paulista, passando nessa para ir para a final com o Vasco? Primeiro porque sempre mete a mão no Vasco.
Sempre foi assim, torcedor corintiano, você sabe muito bem disso. Com dinheiro, sem dinheiro, com crise, sem crise, com o senhor Debrecht, Lava Jato, sem Lava Jato, vocês metem a mão e pagam juiz. Então, vou tirar vocês dessa. Segundo, é porque eu estou torcendo, eu sempre falo para vocês que a gente precisa de jogador que dê título à seleção brasileira, né? Que dê título, que esteja na seleção brasileira. Vamos lá. O Caio Jorge ainda não está preparado ainda para dar um grande título para o Cruzeiro e tal. Então, o que vai acontecer? O Cruzeiro vai até a final, com Gabigol e Caio Jorge no ataque, perde para o Vasco a Copa do Brasil, e depois o Gabigol fica com raiva e começa a decidir a o Campeonato Brasileiro inteiro. E o Cruzeiro é campeão do Campeonato Brasileiro. O Gabigol vira craque, destaque, consegue convencer o Ancelotti a ser titular da seleção e pede uma dupla de ataque. E aí ele pode escolher ou o Caio Jorge ou o Bruno Henrique do Flamengo, o Bruno Henrique crescendo. Então é o seguinte, Vasco campeão em cima do Cruzeiro, Caio Jorge, Bruno Henrique, Caio Jorge e Gabigol não dão certo, ficam com raiva, ganham o Campeonato Brasileiro, o Vasco ganha a Copa do Brasil, o Gabigol vai para a seleção, convocado como camisa 9, e Caio Jorge pode ir também como reserva, o Bruno Henrique pode ser titular, e aí o Vini Júnior pode ir. Então eu já estou aqui mapeando esse um ano aí, esse um ano até a Copa, eu estou mapeando. Então o Cruzeiro passa pelo Galo, o Corinthians passa pelo Atlético, o Vasco pelo Botafogo, o Fluminense passa do Bahia, o Vasco passa do Fluminense, o Cruzeiro do Corinthians, e aí o Vasco é campeão em cima do Cruzeiro, Gabigol de raiva vai, vira campeão brasileiro, dono do título, e a gente tem um centroavante que a gente ainda não tem para a Copa do Mundo. Só isso. Não torci pro Vasco perder, até porque eu sou vascaíno. Todo mundo pensa, tu é flamenguista porque gosta do Gabigol. Não. Eu gosto de craque, de jogador que aproxima o povo brasileiro, a nossa cultura. Vou fazer um dia um vídeo sobre isso. Então, vai ali, Vasco campeão em cima do Cruzeiro, para lembrar 74, primeiro ano do primeiro título nacional do Vasco, que foi o Campeonato Brasileiro de 74, Roberto contra Tostão, se não me engano. Então, por favor, Vascão, disso daí, tô tirando o time paulista de fora, né? Tá todo mundo botando Botafogo, mas o Botafogo também é freguês, né? Então, faça você também as suas apostas, a sua planejada da Copa do Brasil nas quartas de finais. Valeu? Que dê Vascão, ou que dê um clube que, né, seja campeão, ganhe muito dinheiro e saiba usar bem o seu dinheiro. Que o meu Vasco saiba usar o dinheiro que ganhou até agora nas quartas da Copa do Brasil. Valeu? Fui!